Tiago Jordão El Bigodinho. Agora eu quero ver, hein, Jordão? Temos a janela no dia 10 de julho, Tiago Jordão. E quero saber o seguinte, quem são os jogadores que atuaram menos de 7 vezes com a camisa do Santos no Campeonato Brasileiro e que ainda podem ser negociados para clubes da primeira divisão. Lembrando que jogadores que atuaram 7 ou mais vezes não podem jogar mais o Campeonato Brasileiro por outros clubes. Eu quero saber quem está nessa lista de até 6 jogos, Jordão. Vamos a eles, Marcão. Os jogadores que são do Santos Futebol Clube, que o Santos tem o passe do jogador que tem menos de 7 partidas no Campeonato Brasileiro, Marcão. Vamos começar a lista. O primeiro da nossa lista, começando, claro, pelos goleiros, são João Paulo, Diógenes. Nós temos também na linha defensiva Aderlan, JP Sherman, Luizão, João Basso, Luan Pérez, Gil, Kevson e Souza. E para o meio de campo nós temos o Ian, o Zé Rafael, o Tomás Rincon, o Neymar e o Luca Meireles no ataque, Marcão. Portanto, são esses jogadores que, em caso de negociação para o futebol brasileiro, não teriam nenhum impedimento para sair, pois não completaram ainda 7 partidas. Então tá aí os jogadores. Vamos repassar mais uma vez os jogadores aqui. João Paulo, se não fosse ele, Diógenes, Aderlan, Sherman, Luizão, João Basso Bigodinho, Luan Pérez, Gil, Kevson, Souza, Ian, Zé Rafael, Tomás Rincon, Neymar e Luca Meireles. Daria pra colocar aqui mais um jogador que é o Andrei Quintino, né, o Jordão? Dá pra colocar, Marcão. Não tem nenhum jogo, né? Então tá aí também na lista. O Andrei Quintino seria mais um jogador aqui que não tem nenhum jogo com a camisa do Santos Futebol Clube. Poderia jogar e poderia ser negociado com outro clube do futebol brasileiro, né? Portanto, são esses os nomes. Jordão, vamos repassar aqui um a um e eu vou te perguntando se você negociaria ou não esse atleta, tá certo? Então vamos lá, vamos lá. João Paulo, se não fosse ele, Jordão? Negociaria sem dúvidas, Marcão. Concordo, negociaria. Diógenes? Negociaria também, não gosto. Negociaria também. Aderlan? Um grande abraço pra ele, Marcão, também negociaria. Também negociaria. JP Sherman? Eu negociaria ele, Marcão, pensando naquilo que a gente tanto debate, né? De você vender o seu coadjuvante para você poder manter os seus protagonistas. Eu também negociaria o Sherman, mas negociaria para fora, não para clubes brasileiros. Tentava fazer dinheiro com o Sherman. Parece que tem clubes europeus interessados, sondando o Sherman. Negociaria para fora. Luizão, zagueiro? Não negociaria. Eu também não negociaria o Luizão. Ô, Jordão, eu tava vendo ontem o jogo do Botafogo, né? O Jair tá sendo vendido, né? O Jair tá sendo vendido pro Nottingham Forest. Cara, impressionante o que o Textor consegue fazer também, né, Jordão? Porque se você olhar o Jair até aqui, né? O Jair teve até bons momentos, mas é uma negociação em tempo recorde, né? O Jair deixou o Botafogo, Thiago Jordão, chegou ao Botafogo em janeiro. Estamos em junho. Em 6 meses, o Jair já tá vendido e valorizado. Que coisa, né? Tem umas histórias no futebol que são curiosas, né, Jordão? O Textor tem uma facilidade de negociar e de comprar jogador que não tá escrito no gibi, hein? E, Marcão, o mais interessante também é que, além de vender o Jair em tempo recorde, ele conseguiu incluir o Cuiabano num molde impressionante. Porque ele tinha feito um acordo com a equipe do Grêmio, Marcão, que caso o Cuiabano saísse, o Grêmio ficaria com 20% de todo o lucro do jogador. O que o John Textor fez? Aumentou as cifras em cima do Igor Jesus e também em cima do Jair e repassou de graça o Cuiabano para não ter que pagar nada pro Grêmio, Marcão. Então, o John Textor é muito inteligente nas suas negociações, é impressionante. Exato. São alguns movimentos curiosos, né? Curiosos. A gente sempre fala curioso porque não temos aqui outras informações mais detalhadas, mas é curioso, né? Em 6 meses você conseguiu uma valorização de um jogador tão rápido assim, mas de qualquer forma tá aí. O Jair deve deixar o Botafogo para o Nottingham Forest da Inglaterra. Vamos a mais um jogador. Thiago Jordão, João Basso Bigodinho. Negociaria, Marcão. Esse aí, sem dúvidas, negociaria. Também negociaria o João Basso Bigodinho. Luan Pérez. Não negociaria, Marcão. Acho que tá numa crescente, eu ficaria com ele. Concordo também. Ficaria com o Luan Pérez.
O Gil, Thiago Jordão, o Gil não tem como negociar, né? Acho que teríamos poucos clubes interessados no Gil nessa altura do campeonato, né? Você vê mercado pro Gil, Jordão? Não, Marcão, eu acho muito difícil algum outro clube se interessar pelo Gil, se tratando principalmente de equipes de Série A, eu acho que o Gil vai acabar ficando no peixe mesmo. Kevson. Putz, esse eu acho que eu não negociaria, Marcão, eu ficaria com o Kevson. Eu discordo de você nessa, Thiago Jordão. Eu negociaria o Kevson, porque nós temos ali para lateral esquerda, temos o Escobar, temos o Souza e ainda temos o Lira. Então, eu negociaria o Kevson para que ele pudesse ganhar minutagem em outro clube. Então, chegando uma proposta de empréstimo ou até mesmo de venda, eu faria a negociação e negociaria sim o Kevson, porque nós estamos bem servidos. É claro, se for uma proposta de venda, tem que ser algo bom para o clube e para o jogador, né? Eu ainda vejo potencial no Kevson, acho que é um jogador que pode ter o seu espaço, talvez não no Santos, mas em outro clube. É um bom jogador o Kevson, na minha opinião. Vamos ao lateral esquerdo, Souza, Jordão. Pra mim, peça inegociável, Marcão, inegociável. Concordo contigo. Nesse momento, inegociável. O meio-campista, Ian. Inegociável também, Marcão. A gente tem que ver mais do Ian pra saber o que de fato ele pode entregar. Então, nesse caso do Ian aqui, Thiago, eu penso parecido com o que eu penso sobre o Kevson. Eu vou explicar por quê. Se for pro Ian ficar lá treinando com o grupo sem jogar, eu empresto, cara. Aí você precisa ter uma conversa com o Kleber Xavier de saber, Kleber, qual é a tua real avaliação sobre o Ian? Você vai utilizar? Você gostou daquilo que você viu nos treinamentos? É um jogador que vai ser relacionado, pelo menos relacionado em todos os jogos? Olha, Marcão, sim, eu gostei dele, está aprovado, é um jogador que pelo menos estará no grupo e vai ser utilizado durante a temporada. Legal, eu seguro. Agora, olha, Marcão, eu ainda não tenho um diagnóstico, preciso ver mais. Eu empresto. Ou não gostei do que vi até aqui. Eu vou lá, empresto, Thiago Jordão. Eu vou deixar o cara mofando no Santos Futebol Clube? Eu vejo potencial no Ian. Agora, para que a gente tenha a prova dos 9, o cara precisa jogar. Não adianta, tem jogador que você sabe que ele tem potencial, mas pode não dar certo no time de cima. O Ian tem 3 copinhas, Thiago Jordão. Ele jogou 3 Copas São Paulo pelo Santos. É um jogador que fez gols, foi destaque da base. É um jogador que naquele amistoso contra o Leipzig foi muito bem. Então, eu daria oportunidade. Agora, se eu não tenho esse parecer da comissão técnica, eu empresto ele. Porque senão você atrapalha a vida do atleta. Você estraga a carreira do jogador. Ele vai chegar uma hora, Thiago Jordão, que vai perder um mercado que ele tem. O Grêmio estava interessado no Ian. Então veja, para mim é o seguinte, se eu vou aproveitar, eu seguro. Se eu não vou aproveitar o jogador, eu empresto. Porque eu estou atrapalhando o crescimento dele. Eu estou escondendo o Ian no Santos Futebol Clube. Então, eu emprestaria o Ian caso eu não aproveite ele no principal. Tá certo? Isso depende do Kleber Xavier. Mais um jogador... Zé Rafael, não, né, Thiago? Aí não faz sentido nenhum. O atleta acabou de chegar, certo? Zé Rafael a gente segura. Isso. Tomás Rincon, esse tem contrato longo com o Santos Futebol Clube. Será que tem mercado, Jordão? Marcão, eu acho que o Tomás Rincon ele pode ter mercado em equipes intermediárias da América do Sul, para fazer aquele movimento parecido que fez o Vidal. Por exemplo, jogar num Colo-Colo, sair de um grande centro daqui da América do Sul e jogar num outro clube, Marcão. Mas para futebol brasileiro eu acho que o Tomás Rincon não tem espaço. Tá certo. Eu acho o seguinte, o Tomás Rincon não vai ter muito o que fazer. O Tomás Rincon é um furte sem lesão. Entendeu? O Tomás Rincon é um furte sem problemas físicos graves. Mas é um problema também, porque é um jogador que joga pouco, é um jogador caríssimo e é um jogador com contrato longo. Só que a diferença é que o Furt estava todo quebrado, todo arrebentado, né? Problema no pubis, na panturrilha, lesão muscular, né? E o Tomás Rincon, por ser volante, a cobrança nele é menor do que, por exemplo, no Furt. Porque o 9, quando ele joga, ele tem que fazer gols. O Tomás Rincon, ele precisa desarmar, tocar de lado, tal. O Tomás Rincon pode até ser forte o que eu vou falar. Ele engana bem. No Santos hoje ele engana bem.
Ele vai lá, participa de um jogo ou outro, joga ali nota 5,5, vai para a seleção venezuelana, perde 2, 3 jogos, volta para o Santos, tem uma contusãozinha muscular, uma dor na panturrilha, perde mais 2. Aí entra o Schmidt, aí entra o Zé Rafael, entra o Pituca, ele fica no banco, banco de luxo, cai na conta dele R$500 mil por mês. A verdade é essa. É que ninguém fala do Tomás Rincon. Ninguém fala do Tomás Rincon. Né? Torcida adora um gringo. Torcida adora um gringo. Mas o custo-benefício do Tomás Rincon pro Santos é péssimo. É péssimo. É péssimo. Jogador que ficou muito mais no banco do que no time titular. Ele tem salário, o Tomás Rincon, de titular absoluto, gente. Só que não convém cobrar o Tomás Rincon. A galera gosta dele, é um gentleman, é um cara sério. E é verdade. Não tô falando que ele tá fazendo corpo mole, não. Quando eu digo engana bem, não é culpa do jogador, não, hein? Quando eu digo engana bem, é que é um jogador que entrega pouco e não tem cobrança comparado aos demais jogadores. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Mas eu acho que não tem ninguém que vai querer contratar o Tomás Rincon pelos valores que o Santos paga hoje e pelo que ele entregou no Santos. Eu acho que não tem mercado o Tomás Rincon para clubes brasileiros, nem para clubes lá de fora. Não tem mercado para receber o que recebe hoje. Ninguém vai querer pagar o que o Santos paga hoje pro Tomás Rincon. Bom, Neymar eu vou pular aqui. Luca Meireles também, hein? Acho que é um jogador que não vale a pena nem pensar em negociar ele para clubes brasileiros, Jordão. Verdade, Marcão. Principalmente porque o Luca Meireles, ele vem tendo muito destaque, só que infelizmente ele ainda não foi colocado para jogar, né? De fato, você colocar o Luca Meireles para ser titular desde o início do jogo. Então, eu ficaria com o Luca Meireles e no meu ponto de vista ele deveria já ter passado à frente, por exemplo, do David Washington. Jamais negociaria o Luca Meireles, Marcão.